O Irã já enfrentou 2 unidades expedicionárias dos fuzileiros navais indo ao seu território. Agora, os Estados Unidos estão prestes a fazer algo histórico. Uma força poderosa está se dirigindo ao Estreito de Hormuz, e isso vai mudar para sempre a forma como o estreito é controlado. Paraquedistas de elite estão a caminho. Eles estão se preparando para dominar Hormuz. O Irã não está pronto para o que está por vir, pois os Estados Unidos estão acelerando na Operação Fúria Épica. Após semanas de especulação, a 82ª Divisão Aerotransportada será enviada ao Oriente Médio. O Pentágono anunciou em 24 de março que os Estados Unidos enviarão mais de 2.000 de seus paraquedistas de elite para a zona de guerra criada no Irã. Isso mostra uma grande escalada dos Estados Unidos, indicando que podem estar mais perto de enviar tropas, possivelmente para a ilha de Karg, visando reabrir o Estreito de Hormuz. O Washington Post informa que autoridades dos Estados Unidos aprovaram ordens escritas de deslocamento enviadas ao quartel-general da 82ª Divisão Aerotransportada em Fort Bragg e aos soldados da 1ª Brigada de Combate. Segundo 2 fontes próximas da situação, isso ocorreu depois que ordens verbais já haviam sido dadas, disseram ao Outland. Muitos soldados que receberam as ordens pertencem à Força de Resposta Imediata da 82ª Divisão Aerotransportada, e é nesse ponto que percebemos a gravidade da situação. Por quê? A pista está no nome. A Força de Resposta Imediata foi criada para ser mobilizada em até 18 horas após o aviso, e é versátil para lidar com quase qualquer operação terrestre atribuída. Assumir aeródromos como o da ilha de Karg e controlar infraestrutura crítica como oleodutos e terminais da ilha está entre as principais funções da força. A Task and Purpose detalha que a Força de Resposta Imediata dá a 82ª troca a seus membros a cada 6 meses, pois a responsabilidade alterna entre 3 brigadas. Ao ser designada como IRF-1, a responsabilidade dessa brigada por meio ano é ser a que fica em maior prontidão entre as 3 para ser enviada. A estruturação vai além, pois dentro da brigada escolhida há um batalhão e uma companhia, IRB-1 e IRC-1, que serão os primeiros enviados como unidade. Vemos que os Estados Unidos criaram uma força para responder a crises emergentes. O que está acontecendo no Estreito de Hormuz agora é, no mínimo, uma crise, especialmente porque o bloqueio do estreito pelo Irã levou ao caos nos preços do petróleo e do gás. Os parceiros internacionais dos Estados Unidos, junto com países que não são parceiros, mas estão sendo afetados pelos problemas no estreito, estão pressionando os Estados Unidos e o envio da 82ª Divisão Aerotransportada pode ser a resposta americana para aliviar essa pressão. A ilha de Karg deve ser a chave. O que os Estados Unidos podem ter planejado lá pode resultar em uma escalada além do limite na Operação Fúria Épica. Quanto à 82ª, há semanas circulam especulações de que algo assim está prestes a acontecer. Em 6 de março, o Washington Post noticiou que uma grande mudança de planos gerou rumores de que a divisão iria para o Irã. Membros da 82ª Divisão Aerotransportada participariam de uma grande operação de treinamento, mas os planos foram cancelados, fazendo com que os paraquedistas permanecessem na Carolina do Norte, em vez de irem para Fort Polk, Louisiana. O Pentágono foi evasivo sobre o motivo. Disse aos repórteres que, por segurança operacional, não comentamos movimentos futuros ou hipotéticos. Agora entendemos o cancelamento do treinamento. Os Estados Unidos já analisavam opções, como enviar tropas após a destruição da infraestrutura militar iraniana, nos primeiros dias das operações Fúria Épica e Leão Rugido. O Estreito de Hormuz virou um grande problema para os Estados Unidos no cenário geopolítico, e o cancelamento de um treinamento acabou se tornando mobilização completa. Ainda não sabemos o que a 82ª fará ao chegar ao Golfo Pérsico, mas um ataque terrestre à ilha de Karg está entre as principais possibilidades. Essa é uma opção, mas os Estados Unidos parecem ver a ocupação da ilha de Karg como chave para controlar o problema no Estreito de Hormuz. A 82ª tem a capacidade de ameaçar alvos na região do Golfo sem precisar transitar diretamente pelo perigoso estreito. O Axios informa que o coronel dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, Mark Cancian, atualmente conselheiro sênior do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, disse que a ilha de Karg se enquadra nesse contexto, pois seus 20 km² ficam a noroeste do Estreito Estratégico, permitindo que a 82ª evite o estreito. Embora seja próximo o suficiente, e como você logo descobrirá, importante o bastante para tornar a captura da ilha algo que vale a pena para os Estados Unidos, quando se trata de reabrir o estreito. A ilha de Karg é vital para o Irã.
Situada a apenas 32 quilômetros da costa do país, a pequena ilha tem uma população de apenas 20 mil pessoas, e a maioria dessas pessoas são trabalhadores do petróleo. Isso mostra a importância da ilha para o Irã, pois ali trabalhadores do petróleo supervisionam o terminal por onde sai 90% do petróleo exportado pelo país. Esse petróleo é o sustento econômico do regime iraniano. Em 2024, que é o ano mais recente para o qual temos números concretos, o Irã gerou 43 bilhões de dólares com suas vendas de petróleo, o que representou um aumento de 1 bilhão de dólares em relação ao ano anterior. O ponto-chave desse quebra-cabeça, segundo relatórios do GIS, é que os 43 bilhões de dólares foram 57% da receita total de exportação do Irã em 2024. Com 90% do petróleo iraniano passando pela ilha de Karg antes da venda, fica claro que ela é uma grande vulnerabilidade para o regime. A lógica é clara. Ao tomar Karg, os Estados Unidos eliminariam mais da metade da receita de exportação do Irã, paralisando sua economia. Com o envio da 82ª Divisão Aerotransportada ao Golfo Pérsico, os Estados Unidos parecem preparar uma ocupação, especulada desde que ataques aéreos destruíram a infraestrutura militar da ilha de Karg em 13 de março. Por trás da valentia, há grandes problemas se o plano for que a 82ª Divisão Aerotransportada tome a ilha de Karg. Esses problemas podem mudar tudo. Mas antes de mergulharmos mais fundo no que eles são, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao The Military Show. Se estiver gostando do canal, inscreva-se para não perder nossas análises. Apesar da impressionante rapidez da 82ª Divisão Aerotransportada e sua força de resposta imediata, ela não está preparada para conquistar um território como a Ilha Karg. Segundo Kansian, que falou ao Axios, a divisão é considerada infantaria leve, tornando-se vulnerável no desembarque e diante de ataques de blindados. Kansian destaca a falta de apoio próximo à divisão, referindo-se ao fato de que o Irã e seus lançadores de mísseis ficam bem mais perto da Ilha Karg do que bases aliadas dos Estados Unidos. Fica claro que o plano dos Estados Unidos para pressionar o Irã a reabrir o Estreito de Hormuz é mais complexo do que aparenta. Os Estados Unidos já agiram para superar o desafio dos blindados. Como citado antes, ataques aéreos à infraestrutura militar da Ilha Karg já aconteceram. Isso provavelmente incluiu a destruição das unidades blindadas da ilha, mas é importante notar que esses ataques iniciais ocorreram há cerca de 2 semanas, na data da publicação deste vídeo. Será que o Irã já poderia ter movido mais unidades blindadas para a ilha até agora? É possível, e isso representa um desafio para os Estados Unidos. Outro argumento contra a ideia de que a 82ª Divisão Aerotransportada não tomará a ilha de Karg é que ela não é a única indo ao Golfo Pérsico. Antes do anúncio do envio da 82ª Divisão Aerotransportada, os Estados Unidos já haviam mandado 2 unidades expedicionárias de fuzileiros navais, MEUs, em direção ao Irã. O grupo anfíbio USS Triple-E, que inclui 3 navios de guerra e 4.500 militares, incluindo a 31ª MEU e seus 2.200 membros, já está a caminho após partir de Okinawa, no Japão. Eles estão sendo acompanhados pela 11ª Meira MEU, que partiu de San Diego com o grupo anfíbio USS Boxer. Essa MEU tem número similar de membros, então vemos que os Estados Unidos estão enviando milhares de soldados a mais ao Golfo Pérsico do que sugeria o envio da 82ª Divisão Aerotransportada. A participação das MEUs mudaria totalmente a tomada da ilha de Karg. Esses grupos de assalto anfíbio existem para superar os desafios que Kansian diz que a 82ª enfrentaria ao tentar tomar a ilha de Karg sozinha. A revista Time destaca que as MEUs geralmente são as primeiras forças terrestres em conflitos, reunindo centenas de soldados, veículos blindados, helicópteros, caças e artilharia. Praticamente tudo que poderia ser necessário para enfrentar uma resposta blindada do Irã na ilha de Karg. As MEUs são forças autossuficientes para quase qualquer situação, e os Estados Unidos estão enviando 2 ao Irã, junto com a 82ª Divisão Aerotransportada. O que podemos estar vendo aqui é os Estados Unidos tentando se preparar para outro dos desafios que vem com a colocação de tropas em solo na ilha de Karg, que é o fato de que não necessariamente tomar a ilha será o problema. O desafio envolve manter o controle da ilha de Karg tempo suficiente para pressionar o Irã no Estreito de Hormuz. Mesmo com a trunfo que os Estados Unidos obteriam ao tomar a ilha de Karg na crise do Estreito de Hormuz, o Irã possui respostas possíveis aos planos americanos. Uma resposta poderia ser se prejudicar só para contrariar os americanos. Em outras palavras, o Irã poderia imitar os atos de Saddam Hussein nos campos de petróleo de Khat durante a Guerra do Golfo e simplesmente incendiar as instalações de petróleo da ilha de Karg antes que os americanos coloquem as mãos nelas.
Isso eliminaria a carta de barganha e criaria um grande incêndio para os Estados Unidos enfrentarem, sem conseguir se deslocar facilmente para uma posição contra o vento, especialmente se o Irã causar a destruição após a ocupação americana. No entanto, isso também significaria que o Irã destruiria instalações de petróleo que poderiam levar anos para serem reconstruídas, o que mergulharia o país em uma crise econômica de vários anos, independentemente do resultado da Operação Fúria Épica. Essa seria a opção nuclear do Irã. Outra opção é explorar que Karg fica próxima à costa iraniana e a cerca de 225 quilômetros dos forças americanas mais próximas na cidade do Kuwait. Reabastecer a 82ª e as 2 unidades expedicionárias de fuzileiros encarregadas de tomar a ilha de Karg seria um desafio para os Estados Unidos, já que as unidades na ilha seriam alvos fáceis para mísseis iranianos. Sim, o Irã perdeu cerca de 75% de seus locais de lançamento de mísseis até 5 de março. Mas ainda tem lançadores móveis e isolados que pode mover, usar para disparar e esconder novamente. A ilha de Karg é tão pequena que poucos ataques já podem devastar as tropas americanas, especialmente se houver falhas nas defesas. Os Estados Unidos podem superar todos esses desafios. Mills ainda não chegaram ao Golfo e a 82ª Divisão Aerotransportada está atrás. Se o alvo for a ilha de Karg, os Estados Unidos preparam força adequada para tomá-la e mantê-la. Defesas aéreas devem estar sendo preparadas, possivelmente na cidade do Kuwait, para envio imediato à ilha de Karg após a ocupação. Meios aéreos dos Estados Unidos seguem patrulhando a costa iraniana. Locais de lançamento de mísseis são destruídos, ajudando a mitigar o risco de serem alvos fáceis. Ainda assim, é preciso perguntar: vale a pena enviar a 82ª Divisão Aerotransportada e 2 unidades expedicionárias de fuzileiros navais para a ilha de Karg? Para os Estados Unidos, a resposta provavelmente é um sonoro sim. Embora também haja outro motivo pelo qual toda essa força terrestre pode estar indo para o Irã. Antes de explicarmos, a ocupação da ilha de Karg visa reabrir o Estreito de Hormuz. Já falamos que a ilha seria uma ótima moeda de troca. É uma carta que os Estados Unidos gostariam de usar diante da situação atual no estreito. O Irã praticamente bloqueou essa única rota marítima desde o início da Operação Fúria Épica, prejudicando o tráfego de 20% do petróleo e gás natural liquefeito mundial pelo estreito. O Irã tem usado com habilidade sua única carta importante, como vimos recentemente. Segundo o Hellenic Shipping News, menos de 100 navios mercantes cruzaram o estreito entre o início de março e 23 de março. Antes da Operação Fúria Épica, quase 140 navios cruzavam diariamente o Estreito de Hormuz. Agora, a média caiu para 5 ou 6, e a maioria navega sob bandeira do Irã ou ligada ao regime de Teherã. O Irã passou a ver o Estreito de Hormuz como oportunidade de lucro extra. O Telegraph informou em 24 de março que o Irã estabeleceu rotas autorizadas pelo regime no Estreito de Hormuz, que funcionam como um sistema de pedágio marítimo. As taxas para uma passagem segura podem chegar a 2 milhões de dólares. O Irã pode dizer que reabriu o estreito. Os Estados Unidos e provavelmente o resto do mundo iriam argumentar dizendo que essas taxas são tão absurdamente altas que estão claramente destinadas a impedir que qualquer navio mercante, exceto os mais desesperados, atravesse o local. Tomar a ilha de Karg não resolveria totalmente o problema do Estreito de Hormuz, mas ajudaria. Os bilhões que os Estados Unidos poderiam retirar da economia do Irã ao controlar a infraestrutura de petróleo daquela ilha, usando suas unidades expedicionárias de fuzileiros navais e a 82ª Divisão Aerotransportada, criariam ainda mais pressão sobre o regime iraniano. Essa pressão se somaria às preocupações econômicas que levaram o regime à situação atual. Os Estados Unidos poderiam oferecer acesso a Karg em troca da reabertura do Estreito de Hormuz, e o Irã teria que considerar a proposta. Mas até agora, analisamos a opção de empregar tropas em solo. Existe outra alternativa. Segundo a revista Time, os Estados Unidos afirmam que as negociações de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã começaram de forma preliminar. Talvez. Há muita confusão nessas negociações agora. Segundo Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, as negociações ocorrem porque o Irã está desesperado por um acordo, após grande parte de sua infraestrutura militar ser destruída. No dia 24 de março, Trump também declarou que garantir que o Irã não tenha armas nucleares é um foco principal dos Estados Unidos, e que o regime atual prometeu que não irá construir nenhuma arma nuclear. Segundo relatos, isso se soma a um plano de 15 pontos para cessar fogo criado pelos Estados Unidos, que, conforme a AP News, pode envolver negociações inviáveis sobre o programa de mísseis balísticos do Irã e seu apoio a milícias e grupos por procuração. Então, progresso, certo? Segundo o Irã, não.
Os militares iranianos afirmaram em 25 de março que os Estados Unidos estão falhando em alcançar seus objetivos e que, essencialmente, estão negociando consigo mesmos. O porta-voz do Comando Unificado das Forças Armadas do Irã, Ibrahim Zulfikari, afirmou: "O nível da sua luta interna chegou ao ponto de você negociar consigo mesmo?" E acrescentou: "Não chame seu fracasso de acordo." A BBC destaca que muitos no Irã duvidam que a Guarda Revolucionária Islâmica negocie com os Estados Unidos, pois sua postura fundamentalista impede que até a destruição de grandes partes de sua infraestrutura militar a faça mudar de objetivos. É difícil entender o que ocorre quando os dois lados enviam mensagens tão diferentes. Isso pode revelar o real motivo da ida da 82ª Divisão Aerotransportada ao Golfo Pérsico. A ocupação da ilha de Karg ainda é uma possibilidade real. Mas o que podemos estar vendo agora é que Trump está ganhando tempo com suas conversas sobre negociações, que ele está usando para criar confusão propositalmente no Irã. O regime do Irã enfrenta dificuldades. Fraturas surgiram após a eliminação de líderes em vários escalões, prejudicando o alinhamento da comunicação no regime. Talvez parte do regime converse com os Estados Unidos e outros acreditem que não há negociações. Quem sabe? Esse é o ponto. Trump pode se beneficiar enquanto mais tropas americanas vão ao Irã. Enquanto tudo isso acontece, a 82ª Divisão está navegando. Ela vai receber 2 unidades expedicionárias de fuzileiros navais, meus. Mesmo sem a ilha de Karg na agenda, isso mostra os Estados Unidos enviando uma mensagem clara ao regime do Irã. Se as negociações realmente não estiverem acontecendo, então elas precisam começar em breve. Os Estados Unidos demonstram ao Irã estar preparados para qualquer situação, até mesmo enviar tropas terrestres. E está fortalecendo essa parte específica de sua postura na região do Golfo Pérsico a cada dia. Algo histórico pode estar prestes a acontecer no Irã, e é justamente isso que o Irã mais teme. Os Estados Unidos passaram a decisão para o regime iraniano. A resposta do regime definirá o que acontece depois. Se os Estados Unidos planejam tomar a ilha de Karg para tirar o controle iraniano do Estreito de Hormuz, estão bem preparados para isso. Antes de anunciar o envio da 82ª Divisão Aerotransportada, os Estados Unidos lançaram bombas anti-bunker de grande porte contra instalações subterrâneas de mísseis na costa do Estreito de Hormuz. Esses ataques por si só poderiam reabrir a via navegável crítica. Você pode saber tudo sobre eles no nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para acompanhar nossas coberturas da Operação Fúria Épica. Obrigado por assistir!